Queridos jovens do seminário, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu gostaria de agradecer você pelo seu esforço diligente em participar dessa aula e tornar o seminário prioridade na sua vida. Tenho certeza que o Pai Celestial vai abençoar muito você por conta dessa sua decisão. Hoje nós estaremos aprendendo algumas habilidades e vamos estar desenvolvendo algumas habilidades de estudo das Escrituras. Estaremos aprendendo como encontrar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo nas Escrituras e poderemos identificar melhor o que é uma doutrina e o que é um princípio. Convido você a participar conosco, a prestar bastante atenção no que nós iremos conversar hoje e ter principalmente o foco de sentir o Espírito do Senhor na sua vida. Eu tenho certeza que a aula de hoje vai ser muito especial para você. Vai ajudar você a ter um entendimento melhor de como aprofundar os seus estudos nas Escrituras, como conseguir identificar a voz e a mensagem do Pai Celestial diretamente para você. Oro para que a gente possa sentir o Espírito do Senhor durante essa aula e possamos aprender juntos aqui. Uma boa aula para você. Nas Escrituras, o Senhor preservou as verdades do Evangelho, a doutrina e os princípios eternos do seu Evangelho que nos aproximam dele e são essenciais para o nosso progresso e salvação. Essa lição pode ajudar a aumentar a sua capacidade de encontrar as verdades do Evangelho nas Escrituras e se aproximar do Pai Celestial e do Salvador Jesus Cristo. Obrigada, Tristan. Esse ano, minha meta no seminário é ajudar cada um de vocês a amar as Escrituras. Espero que se tornem mais confiantes ao estudar e aprender de modo significativo com as Escrituras. E ainda mais importante, espero que cada um de vocês aprenda a amar mais o Salvador à medida que estudar. Agora, vamos ler uma citação do Elder Holland. Wendy, poderia ler para nós, por favor? Sugiram aos seus alunos que leiam pausadamente, com mais atenção e com mais perguntas em mente. Ajudem-nos a ponderar, a examinar cada palavra, tesouro das Escrituras. Ensine-os a parar para contemplar essas joias, examinar cada uma delas e ver a luz nelas. Diferentes alunos, em diferentes dias e com outras necessidades, por meio desse exame, descobrirão um tesouro escondido, uma pérola de grande valor, uma pérola inestimável. Obrigada, Wendy. O que chamou a atenção de vocês nessa citação do Elder Holland? Rachel? Eu notei que ele disse para lermos as Escrituras pausadamente e com mais atenção. Obrigada. Tristan? Gostei do que ele disse sobre ler com mais perguntas em mente. Excelente. Mais alguém? Sim, Michael. Achei interessante como ele comparou o que aprendemos nas Escrituras com joias preciosas. Obrigada. Comentários excelentes, pessoal. Em nossas aulas, aprendemos a estudar as Escrituras de modo semelhante ao descrito pelo Elder Holland. Para ajudar com isso, escrevi no quadro um padrão de aprendizado que nos ensina e ajuda a estudar as Escrituras de modo significativo em sala e também em casa, em nosso estudo pessoal. Gostaria de compartilhar uma história que mostra como funciona o padrão de aprendizado. Vou contar a história de uma moça que tinha o sonho de encontrar joias na areia. Diferentes partes do sonho dela simbolizam elementos importantes do aprendizado das Escrituras. Portanto, ao ouvirem, tentem achar esses elementos e ver como eles estão relacionados ao seu estudo pessoal das Escrituras. Era uma vez uma moça que sonhou que estava andando em uma praia tranquila e isolada. Ela estava procurando joias na areia. Quando se ajoelhou, os pequeninos grãos de areia brilharam convidativos à luz do sol. Ela começou a passar os dedos lentamente sobre a superfície quente da areia. Em pouco tempo, ela notou uma joia colorida brilhando na areia e a pegou. Não querendo perdê-la, ela cuidadosamente guardou-a no bolso por segurança. Entusiasmada, ela voltou a procurar e logo encontrou mais joias sob a fina superfície de areia. A moça, no entanto, se questionava se haveria joias escondidas mais profundamente na areia. Determinada, ela começou a cavar. Com esforço, tempo e paciência, ela foi recompensada repetidas vezes com joias deslumbrantes. Cada vez que encontrava uma joia nova, a moça a colocava sob a luz do sol e a examinava com muita atenção. Ela passava os dedos sobre cada uma, explorando suas muitas formas e facetas.
À medida que ela examinava profunda e pacientemente as joias que encontrara, a moça começou a apreciar as qualidades e características únicas de cada uma. Sentimentos de apego a seus novos tesouros encontrados começaram a crescer dentro dela. Depois de procurar por um tempo, a moça reuniu suas joias e colocou-as à luz do sol. Ela encheu-se de assombro à medida que a luz brilhava sobre as joias em um arco-íris de cores. Quando a moça se sentou para apreciar a beleza das joias, ela viu seu pai se aproximar. Com um sorriso caloroso, ele disse: "Eu estava observando você cavar areia. O que você encontrou?" A moça, entusiasmada, mostrou a mão cheia de joias. Seu pai então perguntou: "E agora? O que você vai fazer com o seu tesouro?" Ok, turma. Vamos dedicar um minuto para debater essa história relacionada ao estudo significativo das escrituras. O que chamou a sua atenção nessa história, Justice? Acho que a história é sobre encontrar joias. Ela realmente queria encontrar algumas joias. Obrigada. Algumas eram fáceis de encontrar, mas outras eram realmente difíceis e ela teve que procurá-las. Muito bem, Brianna. O que vocês acham que as joias representam em nosso estudo das escrituras? Wendy? Acho que isso lembra o que o Elder Holland disse sobre joias das Escrituras. E talvez elas sejam as lições que o Pai Celestial quer que aprendamos enquanto estudamos as Escrituras. E algumas são bem evidentes, mas outras precisam de um pouco mais de esforço para encontrar. Excelente. Percepções maravilhosas. Algo mais? 7. Bem, eu gosto do fato de ela não deixar de lado as joias logo que as encontrou. Ela as examinou e viu o que cada uma tinha de especial. Acho que isso está relacionado com as escrituras, porque precisamos ver como aplicá-las em nossa vida. Obrigada por ter compartilhado isso, Seth. É um ponto muito importante. Mas quanto à areia, o que vocês acham que ela simboliza? Sim? Estava tentando entender isso, mas acho que a areia representa as escrituras, o lugar em que podemos encontrar as joias preciosas. Boa ideia, Stephanie. Não é maravilhoso que todas as histórias, os detalhes e eventos das escrituras sempre vão produzir joias para nós se procuramos por elas? Perceberam algo mais? Wendy? Eu gostei que o pai dela estava com ela, porque isso me faz pensar em como o Pai Celestial pode estar comigo enquanto eu estudo as Escrituras, e como Ele quer que eu encontre o máximo de joias que puder. Excelente. Excelentes pontos de vista. Algo mais? Eu realmente gostei da pergunta que o pai dela fez no final. O que você vai fazer com o tesouro que encontrou? Porque isso me lembra de que eu preciso fazer alguma coisa com o que aprendo. Obrigada. Todos vocês compartilharam percepções maravilhosas. Acho que vocês perceberam que o estudo significativo das escrituras é muito mais do que apenas ler. Exige trabalho e esforço. Agora vamos ver se conseguimos ligar as ideias de vocês aos elementos do padrão de aprendizado que está no quadro. Alguns princípios e doutrinas estão nitidamente declarados nas Escrituras. Outros, nós precisamos buscar mais. Precisamos, às vezes, ler um livro inteiro para poder entender o que ele está querendo nos ensinar, ou um capítulo inteiro, ou alguns grupos de versículos. Por isso, nós precisamos aprender a saber como podemos estudar melhor as Escrituras. No quadro será apresentado algumas técnicas que vão ajudar você a ter um entendimento melhor, para você poder estudar as Escrituras de uma maneira muito mais eficiente para o seu aprendizado. O primeiro ponto é: leia devagar e cuidadosamente. Isso vai ajudar você a ter um entendimento correto das Escrituras. Procure verdades nitidamente declaradas. Essas palavras são às vezes indicadas quando o autor usa palavras como assim vemos, portanto, ou eis que te digo. Terceiro ponto: procure verdades implícitas, onde você pode descobrir verdades fazendo a si mesmo perguntas como as seguintes: há ideias, palavras ou frases importantes nessa escritura? Especialmente alguma que ajude a conhecer melhor o Pai Celestial e seu plano, ou Jesus Cristo e seu Evangelho? Quais são as relações de causa e efeito nessa história? Qual é a moral ou conceito da história? Em sua opinião, por que o escritor incluiu esses eventos ou passagens? Quarto, escreva com suas próprias palavras o que encontrou e marque nas escrituras que ensinam isso. E quinto, pondere porque a verdade é importante para você. Esses pontos ajudarão você a ter uma compreensão melhor da escritura. Você vai conseguir, dessa maneira, identificar o que ele está querendo te ensinar,
mas acima disso, identificar os princípios, as verdades e as doutrinas que estão relacionadas a elas, trazendo a você um entendimento muito maior em relação ao estudo do Evangelho. Para tornar mais fácil a sua compreensão sobre isso, eu vou fazer uma leitura e vou deixar aqui como exemplo uma escritura para a gente poder estudar desta maneira. Para essa demonstração, eu escolhi a escritura Doutrina e Convênios, seção 58, os versículos 42 e versículos 43. Então eu vou seguir alguns passos e vou comentar a respeito desses passos para saber como que nós podemos entender melhor essa escritura. Então, primeiro, leia devagar e cuidadosamente. Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor deles, não mais me lembro. Dessa maneira, sabereis se um homem se arrepende de seus pecados. Eis que ele os confessará e os abandonará. Procure verdades nitidamente declaradas. Algumas das verdades nitidamente declaradas que eu pude verificar aqui é essa promessa. Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado. Ou seja, o arrependimento sincero, de verdade, traz o perdão às pessoas. E a própria declaração do Senhor diz o seguinte: e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Significa que quando nós somos perdoados, o Senhor ele esquece de nossos erros, porque nós tomamos a decisão de mudar e seguir em frente. E ele continua na terceiro ponto. Procure verdades implícitas. Você pode descobrir essas verdades fazendo a si mesmo perguntas como a seguinte: há ideias, palavras ou frases importantes? Sim, nós acabamos de ver aqui. Aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado. Quais são as relações de causa e efeito nessa história? Olha que interessante. Todos aqueles que se arrependeram de seus pecados são perdoados pelo Senhor, e a causa de relação a isso é que o Senhor não se lembra mais desses erros. E dessa maneira sabereis se um homem se arrepende ou não de seus pecados. Podemos aprender aqui, como saber se recebemos o perdão ou não, se nos arrependemos de verdade ou não nos arrependemos. Dessa seguinte maneira: eis que ele os confessará e abandonará. Dessa maneira a gente pode ter, faz sentido para a gente o aprendizado sobre o arrependimento. Essa aqui é a joia escondida nas Escrituras. Se você tem alguma dúvida em relação a alguma vez que você precisou pedir perdão por seus pecados e não sabe se você conseguiu fazer da mesma maneira correta, essa é a maneira que o Senhor estipulou. Eis que ele os confessará e o abandonará. O abandono do pecado é o final do arrependimento. Quando a gente confessa ao Senhor em nossas orações, pedimos perdão e abandonamos. Decidimos nunca mais cometer erros como os que nós já cometemos. E por fim, escreva com suas próprias palavras o que encontrou e marque as palavras nas Escrituras que ensinam isso. Então, com as minhas próprias palavras, eu posso escrever. Eu posso saber o seguinte: desta maneira sabereis se um homem se arrepende. E eu reescreveria: desta maneira eu saberei se me arrependi. De meus pecados. Eis que eu confessarei e abandonarei. E dessa maneira eu consigo aplicar o estudo para mim. E ponderando por que a verdade é importante para mim, por que saber disso é tão importante, eu posso perceber o seguinte: esse princípio do arrependimento, do perdão que acabei de ler, ele vai ajudar a eu ter pureza na minha vida. Ele vai me ajudar a ter a verdadeira felicidade, que só vem mediante a limpeza de meus pecados. Vai me ajudar a tomar o sacramento aos domingos de uma maneira muito mais significativa, porque eu sei que ali, eu me preparando durante a semana para estar limpo e puro para tomar o sacramento, terei a confirmação do arrependimento e as promessas de Deus serão me dadas novamente. Olha que bênção, que privilégio poder aprender sobre essas coisas num pequeno estudo, em pequenos versículos das Escrituras. É isso que nós precisamos ter no nosso aprendizado. Essas são as joias que precisamos buscar dentro das Escrituras. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora uma citação do Elder Holland sobre isso. Ponderem e examinem cada palavra, cada tesouro das Escrituras. Examinem cada uma de suas facetas e vejam a luz nelas refletida.
Por meio desse exame, descobrirão um tesouro escondido, uma pérola de grande valor, uma pérola de valor inestimável. Jovens, chegando agora no final dessa aula, eu gostaria de ponderar com vocês quão significativo pode ser o seu estudo daqui para frente, se vocês aplicarem essas técnicas e conseguirem identificar de uma maneira muito mais significativa os princípios e as doutrinas que irão ajudar você a ter um entendimento melhor do Evangelho. O seu estudo pode ser totalmente diferente do que já foi. Eu não estou dizendo que você não estudava direito, não é nada disso. Mas quando a gente tem um estudo profundo das Escrituras, deixa de importar o quanto nós estudamos em quantidade, se conseguimos ler um capítulo inteiro, um livro inteiro em pouco tempo, mas começa a ser um estudo de maior qualidade, no qual, mesmo lendo poucos versículos por dia ou por momentos, você vai conseguir ter um entendimento profundo da doutrina de Cristo. Em relação à doutrina de Cristo, a doutrina e os princípios do Evangelho podem ser como as joias da analogia que nós vimos no vídeo. Um dos propósitos centrais das Escrituras é ensinar a doutrina e os princípios do Evangelho. A doutrina é uma verdade fundamental, é imutável, é uma identificação do Evangelho que não muda. Um princípio do Evangelho é uma diretriz de base doutrinária que as pessoas podem adotar para ajudá-las a tomar decisões. A doutrina e os princípios mais importantes nós aprendemos nas Escrituras, e eles nos ajudam a conhecer o Pai Celestial e Jesus Cristo, seu Filho, e nos ajudam a entender como voltar a viver na presença de Deus. Eu queria que vocês entendessem e absorvessem tudo isso, porque nós vamos ter maior entendimento da doutrina quando estudarmos ela de uma melhor maneira. E o entendimento da doutrina vai ajudar a gente a mudar o nosso comportamento, de uma maneira que a gente se torne cada vez mais parecidos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Podemos abrir as Escrituras. Elas nos ensinam sobre Jesus Cristo e seu Evangelho, sobre a magnitude de sua expiação e sobre o grande plano de felicidade e de redenção de nosso Pai. Mergulhar diariamente na Palavra de Deus é essencial para a sobrevivência espiritual, especialmente nesses dias de crescente agitação. Ao nos banquetearmos com as palavras de Cristo diariamente, as palavras de Cristo nos dirão como podemos reagir às dificuldades que nunca imaginamos que enfrentaríamos. E eu quero finalizar essa aula de hoje prestando meu testemunho a vocês. Eu testifico para vocês que o estudo das Escrituras pode salvar a vida de vocês. Ele tem salvado a minha vida. Ele tem me ajudado a entender mais sobre o meu Pai Celestial e sobre o Salvador Jesus Cristo. Por meio do estudo das Escrituras, eu tenho aprendido como alcançar o poder dos céus e trazer esse poder para a minha vida. As Escrituras me ajudam a tomar decisões importantes, me ajudam a sentir o Espírito do Senhor e me ajudam a entender o que eu preciso fazer para voltar a viver com Deus. Eu testifico a vocês que as Escrituras têm poder para ajudar cada um de vocês, ajudar todas as pessoas a quem elas alcançarem. O meu convite para vocês é estudarem as Escrituras cada dia de uma maneira melhor. Essas técnicas que vimos hoje poderão nos ajudar a encontrar joias preciosas nas Escrituras. E dessa maneira poderemos melhorar o nosso entendimento sobre a natureza de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado por participar conosco, obrigado por todo o seu tempo e sua dedicação em estar aqui conosco também. Eu vou apresentar para vocês agora, no final do vídeo, 2 perguntas. Essas perguntas são importantes que você responda ela no link que está na descrição desse vídeo. Assim, você vai poder receber a recuperação da aula que você por algum momento não conseguiu assistir. Obrigado por todo o seu empenho e dedicação. E são essas palavras que eu gostaria de deixar com você hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém.